Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar sobre a ação TAI11 da Taesa, que fazia tempo que a gente não trazia. A última vez foi no final do ano passado. E por que demorou tanto, Adriano? Exatamente porque os últimos dois vídeos da Taesa trouxeram números decepcionantes para o canal. Por isso a gente demorou tanto a trazer. Espero que esse aqui não dê baixos views novamente. A gente espera que dê mais views. A situação das ações aqui no canal tá crítica porque muita gente não tá assistindo e a gente espera que volte a assistir mais, porque a gente ainda tá tentando trazer vídeos de ação semanalmente aqui pro canal, mas tá complicado porque o pessoal que gosta de ação aqui do canal não tá cooperando, não tá assistindo. O pessoal tem que assistir até o vídeo daquela ação que você não gosta. E claro, você entra no vídeo, passa um pouquinho de tempo, porque se você entra e sai automaticamente, o YouTube entende que você não gostou do conteúdo e não distribui para mais pessoas. Precisa passar um tempo, deixar o like, comentar para ajudar a gente a bater a meta, que sempre são 500 views, e a gente tem que buscar a nossa meta principal, que é atingir essa meta mínima de 500 views durante 4 vídeos seguidos, para a gente voltar a fazer conteúdo semanais de ação. Então se ligue e nos ajude a bater essa meta. Então vamos agora começar com o preço teto de Décio Bazin e o preço justo de Benjamin Graham. Então nos últimos 5 anos, a TAI11 distribuiu cerca de R$ 15,47 nos últimos 5 anos, ou seja, em média, cerca de 3 centavos e 10 por ano, o que é um dividendo bom, considerando o valor dela atual. O valor dela atual é R$ 35,45. Tá abaixo do último vídeo que a gente trouxe aqui no canal. E eu dei uma verdadeira aula sobre TAI11 no vídeo anterior. Então, se você quiser assistir essa aula, você clica aqui no topo do lado direito, vai ter um cardzinho para você assistir esse vídeo. Eu aconselho você ver, porque é até bom em termos de comparação você ver o que estava acontecendo no final do ano passado em relação ao que está acontecendo hoje. Você vai ver que tem diferenças bem interessantes. Atualmente o preço teto dela é R$ 51,47, o que nos traz um potencial de rentabilidade, uma margem de segurança de 45,46%, o que é uma margem de segurança muito top, muito bom. Esse número aqui nos indica compra da ação, porque tá muito bom. É claro, para quem gosta de dividendo, para quem não gosta é outra coisa. Para quem gosta de dividendo, esse número aqui é muito bom. Eu sempre gosto de falar que vários investidores dizem que só consideram aquela ação se ela tiver com potencial de rentabilidade, uma margem de segurança para eles de pelo menos 30%, tanto no preço teto como no preço justo, uma combinação dos dois, 30 num e 30 no outro. E pelo menos em relação ao preço teto, a TAI11 está batendo a meta dela. Em relação ao preço justo de Benjamin Graham, o preço justo atualmente é R$ 44,70, que nos traz um potencial de rentabilidade, ou seja, uma margem de segurança de 26%. Ou seja, bem próximo daquele mínimo estipulado pelos investidores, de 30%. Alguns já não investiriam, só porque não está batendo 30%, mas está tão próximo e está com uma folga tão grande aqui nos dividendos, e o dividendo desse ano foi novamente bom, apesar de ter sido o pior dividendo até o momento dos últimos 5 anos. Eles começaram a distribuir menos dividendos para diminuir a alavancagem da empresa, e eu acho isso interessante e importante. Agora a gente vai trazer mais alguns números, algumas informações para vocês, direto lá do site do Status Invest. E o preço atual da ação, eu já falei para vocês, R$ 35,45. Nas últimas 52 semanas, ela bateu uma mínima de R$ 30,87, mas isso aqui, pessoal, já é ex-dividendos, ou seja, extraindo os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. Se não fosse isso, ela estaria quase R$ 34,00. Era 33 alto, quase R$ 34,00. E a máxima dela foi R$ 36,05. Você vai ver no vídeo que eu fiz no ano passado que o valor estava acima de 37. Só que esse valor é extraindo dividendos, por isso está apenas 36. Você vai lá no vídeo para você ver que está diferente. O dividend yield atual dela nos últimos 12 meses é 9,75%, o que é um dividend yield bom, nada espetacular, como foi nos anos de 2021 e 2022. Em 2021 e 2022, a ação trouxe dividendos estúpidos. Por isso, nessa época, a ação estava muito valorizada, chegou a ultrapassar a barreira dos R$ 40,00. Mas agora, a gente sabe que não está num bom momento, digamos assim, mas em relação a ações do setor de energia, que é um dos melhores setores para investir, um dos mais seguros, a Taesa ainda se destaca por ser do setor de transmissão de energia, que é um dos mais seguros ainda, porque dentro do setor de energia tem transmissão, tem distribuição, tem comercialização de energia, e o setor de transmissão é um dos mais seguros, mais estáveis, até porque tem a RAP. E o que diabos é uma RAP, Adriano? Vou mostrar para vocês. Tá aqui. A RAP, meus amigos, é simplesmente a receita anual permitida, que é o quê? A remuneração que as concessionárias de transmissão de energia recebem pela prestação do serviço público de transmissão. Quem paga isso é o governo.
A RAP é definida em leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então ela já recebe um valor fixo que foi definido em leilão. Exatamente, tem uma briga, né, para ver quem ganha esses leilões para conseguir prestar esse serviço. E para receber esse valor, basta a transmissora manter as linhas de transmissão funcionais durante o período que ela ganhou o leilão. Basicamente é isso. Então a receita é basicamente garantida. É quase o equivalente à renda mínima garantida lá dos fundos imobiliários, em termos de comparação com o fundo imobiliário. Então é muito bom isso aqui. Então é por isso que elas normalmente conseguem ter dividendos estáveis, também lucros estáveis. E aí elas conseguem até se alavancar mais quando é necessário, para conseguir fazer novas linhas de transmissão e também manter essas linhas de transmissões funcionais. A gente vê que a mínima dela foi atingida mais ou menos aqui, em 17 de outubro do ano passado, faz quase um ano. A máxima dela foi por aqui, R$ 36,04, mas isso nos valores já ex-dividendos, mas eu trouxe para vocês os valores com dividendos, usando o site do Investidor 10, que tem a opção de cotação padrão e cotação ajustada. A cotação ajustada é essa que nos é mostrada no site do Status Invest. Então aqui você vê que na mesma época a ação estava valendo R$ 33,46 com os dividendos. E a máxima dela foi aqui, no iniciozinho do ano. O vídeo que eu trouxe para vocês foi no finalzinho do ano passado. O último vídeo que eu trouxe para vocês, eu coloquei o cardzinho aqui em cima no começo do vídeo. R$ 38,13 no começo desse ano. E agora a gente já sabe que o valor está R$ 35,45. Queria só lembrar que esse vídeo a gente não vai trazer análise de analistas, especialistas de mercado para vocês, exatamente porque a gente não tem mais o modo forecast. E o outro site que eu buscava essas informações gratuitamente, o da Microsoft Start, não traz informação dos analistas sobre a TAI 11. É até estranho, porque normalmente trazia. Mas só lembrando para vocês, quem viu os vídeos anteriores vai lembrar que sempre a ação era citada como ação para vender ou no máximo para manter. Dificilmente tinha algum analista que dizia compre, porque realmente desde o final de 2022 a ação é considerada uma ação ruim pelos analistas, pelo menos nesse sentido. É sempre querendo vender, até porque esses analistas normalmente buscam também sempre um preço-alvo, e sempre o preço-alvo dela eu acho que caía para eles. Então, uma ação que o preço está hoje 1 e eles consideram que o preço futuro vai ser pior, aí eles normalmente consideram uma ação para vender. Aí você pode perguntar, e por que tu não tem mais o modo forecast? Meus amigos, eu passei um bom tempo com o modo forecast e sempre dizendo, pessoal, ajude para o canal manter, ajude para o canal manter, e ninguém se interessou. Então, infelizmente, a gente teve que cortar porque era um custo para o canal. Então, vamos aqui. Começando os indicadores de valuation, a gente mostra o dividend yield. Você vê que a TAI 11, nos últimos anos, ela tem um dividend yield bem variável. Você vê que em 2012, por exemplo, estava baixo, e o baixo dela aqui era 8%. Aí depois subiu para 12, depois subiu para quase 16, caiu para 11, depois subiu para 13. Em 2017, outro ano ruim, 8,27, depois subiu para 12. E o pior ano de todos, desde 2012, foi exatamente 2019, com 6%. Aí em 2020, 9,13, ano de pandemia, e mesmo assim foi 9,13. Depois 2021, 12,4, depois 14%, um dos anos que o dividend yield foi mais alto nos últimos 13 anos. Caiu no ano passado, mesmo assim foi 7,60 e agora está 9,75. Lembrando, pessoal, que para quem não sabe, o dividend yield é inversamente proporcional ao valor da cota. Então, se o valor da cota cai, o valor do dividend yield sobe. Então, é basicamente por isso que o dividend yield atualmente está maior, porque no ano passado ela distribuiu mais dividendo, mas o valor da ação estava maior. Então, com isso, o yield diminuiu. Agora, o valor do dividendo caiu um pouco, mas só que o valor da ação está mais barato. E aí, o valor da ação muito mais barato acabou compensando e aumentando o yield. No momento o yield está quase 10%, o que é um yield muito bom, até mesmo para esse setor aqui e para vários setores de ações. Yield de 10% é sempre considerado bom, principalmente lembrando que aqui o dividendo é isento de imposto de renda. Ainda tem um potencial de crescimento da ação, apesar de nos últimos anos, tenho que deixar claro isso para vocês, a ação está ou se mantendo no mesmo preço, ou você viu que às vezes está caindo. Teve época que ela estava R$40 e agora está apenas 35. O valor do P sobre L reduziu em relação ao ano passado, tá quase 8. Eu considero esse P sobre L alto ainda. Para mim o ideal é no máximo 5. O P sobre VP tá 1,80, bem parecido com o do ano passado, o que é mais ou menos normal para a transmissora, que ela sempre tá um pouco alavancada. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT também melhoraram em relação ao ano passado, mas esse aqui ainda tá alto, esse já tá numa faixa aceitável, num valor bom. Em relação aos indicadores de endividamento,
houve uma redução em relação à dívida líquida sobre o patrimônio líquido. O ideal, segundo os analistas, é que seja até 1. Aqui está 1,34. Eu considero que o ideal seja abaixo de meio. A dívida líquida sobre o EBITDA também melhorou. Está 4,39. O ideal, segundo os analistas, é no máximo 3,5. Tem uns que dizem que é no máximo 3. Para mim, o ideal é no máximo 2. Está alto ainda, mas está melhor em relação ao ano passado. A margem líquida continua estúpida, quase 43% ao ano. Os analistas consideram boa acima de 10, eu considero boa acima de 20. 43 é muito alto. Em relação a indicadores de rentabilidade, o ROI, que é o principal deles, segundo os analistas, já é considerado bom um ROI acima de 10. Para mim, um ROI é bom acima de 20. Aqui está 23, então também está muito bom. E eu gostaria de perguntar para você, nesse momento, você possui a TAI 11 na sua carteira? Está pensando em colocar ela na sua carteira? Está pensando em aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição, porque você está considerando que os dividendos estão baixos? Diga aqui nos comentários para ir trocar informação, trocar figurinhas. Me diga se você tem a TAI 11, se você, por exemplo, tem a TRPL 4, ou mesmo se tem a Loop 11. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre ações, seja sobre fundos imobiliários, fiagos e finfas, se inscreva agora mesmo, já deixa aquele likezão, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair, que ajuda no engajamento. E comente aqui também para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta nesse vídeo e nos próximos 2, considerando que a Semin acabe batendo os 500 views, que ainda está devendo, a gente já voltaria a fazer conteúdos semanais de ações aqui no canal. Nos ajude a bater essa meta. Aqui, meus amigos, a gente chega ao mapa de calor da ação. E o mapa de calor nos traz claramente um detalhe. A Taesa gosta de pagar dividendos em maio, gosta de pagar dividendos em agosto, gosta de pagar dividendos em dezembro e às vezes em novembro. E a gente vê o detalhe, que no ano passado e nesse ano, ela pagou também em janeiro. Novamente ela pagou em maio, né? Só que ela pagou também em junho, mas não pagou em agosto, mas vai pagar em novembro. Ela vai pagar em novembro cerca de 65 centavos. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta nesse vídeo e nos próximos 2, considerando que a Semin bata a meta dela, a gente voltará a trazer conteúdos semanais de ação aqui para o canal. E aqui embaixo, meus amigos, tem mais um vídeo para você continuar acompanhando o conteúdo do nosso canal. Assista esse vídeo você também. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!